Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Doutor Demóstenes Xavier Torres, foi a alegação de que não haveria materialidade, que não houve armas e violências. Mostramos aqui o vídeo, então ficou claro agora que houve muita arma, muita violência, muita agressão, inclusive a policiais. Também aqui se pretendeu, na sustentação oral, doutor Demóstenes, se pretendeu, eu diria, quase um chamamento à autoria. O nosso professor de processo civil, ministro Fux, conhece mais do que nós isso, quase houve um chamamento à autoria para trazer para a denúncia também os outros ex-comandantes militares. Mais ou menos assim, se o almirante Garnier foi denunciado, o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica também deveriam ser. Por que não foram? Porque não há, em momento algum, seja na investigação, seja como ficou apontado na denúncia, nenhum indício de autoria de ambos os comandantes, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Mas há indícios suficientes de autoria em relação a Almir Garnier Santos. A denúncia narrou a sua conduta ilícita, elaborou que, juntamente ao presidente Bolsonaro, planejou, aderiu à elaboração de uma minuta de decreto de golpe de Estado, vários considerandos. Com essa minuta de decreto, o presidente da República, então o presidente da República, se reuniu em 7/12/2022, pela primeira vez com os representantes das Forças Armadas, lembrando que 7 de dezembro de 2022 já havia ocorrido a eleição e na semana seguinte, dia 12 de dezembro, seria feita a diplomação do presidente e vice-presidentes eleitos no Tribunal Superior Eleitoral. E no dia 7 de dezembro de 2022, pela primeira vez, então, o presidente denunciado, Jair Messias Bolsonaro, se reuniu com os representantes das Forças Armadas em reunião no Palácio do Alvorada para apresentar a minuta golpista. Estando presentes o general Freire Gomes, o acusado, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, e também, à época, o denunciado, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E, apesar de algumas alegações, com todo o respeito, de que minutas de golpe são coisas normais que corriam pela internet, o ministro Flávio Dino até perguntou, né, onde estava essa minuta? Essa minuta corria entre autoridades, é como se fosse algo normal. Todos darem um palpitinho na minuta de golpe, vamos melhorar aqui para o golpe ser um pouco melhor. Não é normal. É que o presidente, que acabou de perder uma eleição, se reúna com o comandante do Exército, o comandante da Marinha e ministro da Defesa para tratar de uma minuta de golpe. E essa reunião foi comprovada também, vou colocar aqui, foi comprovada com o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada. Também uma prova autônoma, independente da delação. Aí, em vermelho, está o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada, dia 7/12, Paulo Sérgio, Freire Gomes e o almirante Garnier, que chegaram em horários muito próximos, entre 8h25 e 8h34, e saíram também em horários muito próximos, 12h20 e 12h23. Além disso, a denúncia ressalta a ocorrência de mais de um encontro do almirante Garnier, onde se colocou à disposição para seguir as ordens que fossem necessárias a implementar o golpe. O decreto golpista, principalmente confirmando a sua anuência e colocando as suas tropas à disposição na reunião do dia 14/12/2022. Demonstrou ainda a denúncia, indícios razoáveis de autoria de Almir Garnier e sua adesão,
porque foi corroborado em razão de uma ofensiva de integrantes da organização criminosa contra o general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, que, ao não aderirem, por ordem, inclusive, de um outro denunciado, o general Braga Neto, vários militares passaram a ofendê-los e as suas famílias nas redes sociais, utilizando o que virou praxe para essas milícias digitais, utilizando as redes sociais para constranger, para humilhar, para afetar não só as pessoas, o alvo específico, mas também todos os seus familiares. A Procuradoria-Geral da República demonstrou, então, essa participação ao destacar a mensagem enviada em 14/12/2022 pelo general de reserva Laércio Virgílio ao general Freire Gomes, afirmando que a Marinha está coesa na tentativa de pressionar o general Freire Gomes a aderir à organização criminosa e ao plano golpista. Os indícios também demonstram que os demais membros da organização criminosa elogiaram a postura golpista de Almir Garnier Santos a partir de mensagem enviada pelo denunciado Walter Braga Neto ao militar de reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros. Nessa mensagem, o também denunciado Walter Souza Braga Neto passa orientação para atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior e enaltecer o acusado. A mensagem que também foi obtida por via de busca e apreensão pela Polícia Federal, diz o seguinte: mensagem do denunciado Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva, também denunciado em outro núcleo, Ailton Gonçalves Moraes Barros. Abre aspas. Senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente, inferniza a vida dele e da família. Gozado, ministro Flávio, que até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos, mas parece que aqui, lamentavelmente, nem isso foi seguido. Eu repito a mensagem: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier, e com perdão da palavra, e fode o BJ, que é o Batista, o brigadeiro Batista Júnior. Assim, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia em relação a Almir Garnier Santos. Também em relação a Anderson Gustavo Torres, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia. A sustentação feita pelo doutor Elmar Roberto Novak, assim como todas as demais, ouvi com extrema atenção, como todos os demais, fazendo as anotações, o eminente advogado disse que houve só uma leitura de um documento, a live, em poucos minutos, sem fazer juízo de valor, e que seria irrelevante. Nós sabemos, todos nós, e eu e o ministro Flávio Dino mais especificamente, porque fomos ministros da Justiça, que nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, para o bem ou para o mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a justiça eleitoral, para falar de urnas, nunca é irrelevante. Também o doutor Elmar acaba atacando os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, que são até agora depoimentos que nenhuma prova em contrária foi feita, que são depoimentos falsos ou mentirosos. Aponta o que eu me referi antes, aponta que a minuta encontrada, uma minuta de golpe encontrada na casa do ministro da Justiça seria algo irrelevante, porque circulava entre todas as
as pessoas. Na verdade, e também aqui é importante colocar, é que o doutor Elmar Novak coloca que o denunciado teria colaborado com a busca e apreensão, lembrando aqui que decretada a prisão do denunciado Anderson Gustavo Torres, ele estava nos Estados Unidos e quando voltou sem o seu celular. Então, não foi possível fazer a perícia necessária no seu celular para verificar a troca de mensagens. Então, a Procuradoria-Geral da República descreve a conduta destacando a sua atuação, detalhando a participação relevante do acusado, e aqui é muito importante, então, ministro da Justiça, e, no momento do dia 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Gustavo Torres participou da live realizada no dia 29/7/2021, em que o denunciado Jair Messias Bolsonaro inaugurou os ataques ao sistema eleitoral brasileiro em relação às próximas eleições, que seriam em 2022. Com referência, da mesma forma que já citei em relação ao denunciado Ramage, a campanha presidencial de 2018. A denúncia destaca que Anderson Gustavo Torres teve papel relevante na transmissão da live, inclusive na propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Eu transcrevo aqui o que diz a denúncia e coloco lá no telão. Com licença, presidente, diz na live. Corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, eu acho importante a gente trazer à tona alguns relatórios. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Polícia Federal para participar da análise do Código dos Sistemas Eleitorais das eleições desde o ano de 2016. A Polícia Federal foi convidada. Os peritos da Polícia Federal, e aí acho importante dizer que são aqueles especialistas responsáveis pelas análises criminais e de crimes cometidos, crimes cibernéticos, esses são profissionais. Os peritos emitiram algumas considerações e sugestões que eu acho importante a gente trazer aqui, nesse momento, para que a gente supere algumas dúvidas aí. Muito questionamento, muita coisa a respeito dessa questão das urnas eletrônicas. Presidente, então eu vou ler algumas coisas aqui, algumas sugestões. Por exemplo, ela diz aqui que um dos fundamentos do sistema de votação é que o mesmo seja auditável em todas as suas etapas. Sabendo a Polícia Federal e sabendo o então ministro da Justiça que sempre o sistema de votação foi auditável em todas as suas etapas. A totalização dos boletins de urna, volta a dizer o então ministro da Justiça, não é possível auditar de forma satisfatória. Mentira, fraude, notícia falsa. O processo não é possível auditar, o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Tudo feito de forma a desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em depoimento prestado à Polícia Federal, em 26/8/2021, Anderson Gustavo Torres confessou que mentiu na transmissão da live, afirmando que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Isso está nos autos. A Procuradoria-Geral, então, narrou de forma precisa, apontando os elementos necessários, demonstrando, inclusive, a partir do relatório da análise da Polícia Judiciária, a participação do então ministro da Justiça numa reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Todos se recordam dessa reunião ministerial gravada, importante que se diga, gravada pelo próprio presidente, que depois foi apreendida nos computadores por diligências da Polícia Federal, onde o então ministro da Justiça que participava da reunião diz, ou continua dizendo, porque já vinha falando isso, atentando contra as instituições. Abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser, e aí no português escorreito, fala um palavrão em reunião ministerial.
eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser, e aí de novo, o português escorreito. Continua e fala, porque realmente é ameaçador o que está ocorrendo. Do lado de lá, ameaça e ameaça, ministro, direta de lá para cá, se mete que eu lhe prendo, se mete e caça o seu mandato, questione. Quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora de digitar a senha. Qualquer um, quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema eleitoral, um sistema desse tamanho, um sistema eleitoral, com esse tanto de indício de fraude que se referia. A gente precisa atuar agora, e é isso que eu tenho buscado atender. A Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com outro viés e com outro olhar, sempre foi com um viés colaborativo. E esses cuidados têm 6, 7 anos. E continua na sua fala, na reunião ministerial, eu quero encurtar. É claro que da nossa parte nós não vamos botar a arma na cabeça dos caras e falar, coloque aí, mas a gente vai fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que tem que ter consciência disso. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação. Desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados. A ministra Carmen se recorda que, a partir dessa reunião, houve uma explosão de fake news atrelando o então candidato, hoje presidente da República, ao PCC, e houve representação no Tribunal Superior Eleitoral. O professor Paulo Gonero, o vice-procurador-geral eleitoral, também se recorda, e foi determinada a retirada, por unanimidade, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E continua. Essa é uma questão de urnas, inquérito. Nós montamos um grupo lá, montou um grupo de policiais federais. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando. Mas eu acho que é importante cada um entender o momento dessas colocações. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com o futuro do Brasil. Esses depoimentos, essa fala na reunião, com os outros indícios apontados pela Procuradoria-Geral, inclusive a live, mostram o exercício do cargo de ministro da Justiça para atuar claramente contra as instituições, em especial contra a Justiça Eleitoral e contra o livre exercício do que é cláusula pétrea no Brasil, previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, voto direto, secreto, o voto direto, secreto, universal e periódico. A Procuradoria também narrou a participação delitiva do acusado. Isso também foi gravíssimo na interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022, demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Houve um aumento substancial de reuniões e pedidos entre a acusada, também denunciada em outro núcleo, Marília Ferreira Alencar e Anderson Gustavo Torres. Marília Ferreira Alencar enviou mensagem em 13/10/2022, num grupo, entre aspas, em off, afirmando que o ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, tinha pressa nessa atuação houve um mapeamento por parte do Ministério da Justiça, um mapeamento de cidades, municípios, onde o então candidato da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tinha tido mais votos no primeiro turno. Então, foi feito um mapeamento e aí tinha pressa na atuação para a Polícia Rodoviária Federal exercer
esse controle. Isso todos se recordam também, a ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, o professor Paulo Gonet também, no dia do segundo turno, onde foi necessária uma intervenção direta do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaça de prisão em flagrante do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se não cessasse imediatamente essa operação que estava impedindo os eleitores de terem acesso às urnas. Ainda o tenente brigadeiro Batista Júnior corroborou a participação central de Anderson Gustavo Torres com o intuito de executar o plano golpista da organização criminosa. No seu depoimento, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira disse que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção. Que o papel do ministro Anderson Torres na ferida reunião foi de assessorar o então presidente em relação às medidas jurídicas que poderia adotar no cenário discutido. Verifica-se, portanto, que há aqui indícios razoáveis de autoria para o recebimento e justa causa total para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação a Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O doutor Matheus Maier Milanês disse da tribuna, como disse, todos ouvimos com extrema atenção, que o general Heleno teria sido relegado a segundo plano. General Heleno não teria mais nenhuma influência, nenhuma participação. Nós todos nos recordamos também nessa mesma reunião em que o ministro Anderson Torres fala de atacar as urnas eletrônicas, o então ministro do GSI, general Heleno, começa a dizer das providências que estava tomando e o presidente, então presidente também denunciado Jair Messias Bolsonaro, ele pede para interromper e diz, isso nós temos que falar só nós dois, porque você falou que pode vazar, é só falar que vai vazar que vaza, então vamos conversar nós dois. Então, não há nenhuma prova de que o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tenha se distanciado do general Heleno. E a denúncia descreve também que o general Heleno, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República. Ou seja, participou de todo o iter criminis, há indícios razoáveis de autoria, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, com o intuito de desmoralizar o processo democrático e esse grupo se manter no poder. A denúncia pontuou que foram localizadas anotações idênticas em documentos apreendidos, tanto com o denunciado Ramagem, Alexandre Ramagem Rodrigues, quanto com o denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira, consistente em um plano para descumprir decisões judiciais sensíveis ao que a Procuradoria imputou como organização criminosa, a qual visava coagir a Polícia Federal a ignorar as ordens judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A agenda apreendida, e essa prova também é autônoma em relação à delação, a agência apreendida de Augusto Heleno Ribeiro Pereira corrobora a narrativa da denúncia. Vejam, no telão a agenda e coloca-se o MJ acionar a AGU caráter de urgência sob ordem judicial manifestamente ilegal, a AGU faz um texto fundamentado na Constituição afirmando ser ordem legal. Ou seja, para que não haja necessidade ou para que não houvesse necessidade de cumprimento de ordem judicial. As anotações demonstram, conforme narrado na denúncia, que a organização criminosa pretendia aprovar ordem ilegal autorizada pelo acusado Jair Messias Bolsonaro, que teria força vinculante. Minuta do golpe de um lado e, do outro, a estruturação constante na agenda do ministro do GSI, a estruturação de se produzir um parecer vinculante da AGU, dizendo que não haveria necessidade de cumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Por quê?
se o Supremo declarasse inconstitucional aquela minuta de golpe, não haveria necessidade de se cumprir. Obviamente, nenhum AGU digno do nome de advogado-geral da União produziria isso, como não produziu. Nenhum AGU produziu. Há, então, a descrição dessa participação individualizada de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Narrou também, detalhou a sua participação diretamente na ABIN. Todos sabem que o GSI, a ABIN, estava vinculada diretamente ao GSI, no governo anterior. Então, que Alexandre Ramagem, hierarquicamente, estaria subordinado ao ministro, então, ministro-general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Detalhou, inclusive, essa utilização, tendo relatado ao líder, segundo a denúncia da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, que conversou com o diretor adjunto da ABIN sobre infiltração de agentes em campanhas eleitorais. Há uma conversa aqui, que foi detalhada, está transcrita nos autos, em que Augusto Heleno conversa com o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, exatamente naquele momento da reunião que eu disse para vocês. Tem 2 pontos para tocar aqui, presidente, diz Augusto Heleno. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os 2 lados estão fazendo. O problema todo disso é de vazar qualquer coisa em relação a isso. Se houver porque muita gente se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da ABIN em qualquer lugar, diz o denunciado, então, o presidente Jair Bolsonaro: ô general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação. Eu peço que o senhor não prossiga na tua observação. Se a gente começa a falar, não vazar, o senhor esquece? Pode vazar. Então, a gente conversa em particular na nossa sala, lá sobre esse assunto. Qual assunto? Infiltração de agentes da ABIN na campanha eleitoral. Então, a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto, o que porventura a ABIN está fazendo, tá? Então, há todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi dito também, da tribuna pelo doutor Celso Vilardi, que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos, nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na transmissão da live já dita, onde participou Torres, realizada em 29/7/2021, o denunciado atacou as urnas eletrônicas sem nenhum fundamento e sem apresentar nenhum elemento concreto. E a partir daí, a partir da live, se viralizou com a utilização das milícias digitais e do famoso, que também vem sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, o famoso Gabinete do Ódio. E Gabinete do Ódio não foi o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República que deu esse nome. Gabinete do Ódio foi uma entrevista dada pelo então
ministro da Secretaria de Governo do então presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos, que disse que no Palácio havia um gabinete do ódio que preparava notícias falsas, fraudulentas, inclusive em relação a ele mesmo. Então, isso foi uma autodeclaração, e há aqui na plateia pessoas que participaram do governo que sabem que foi o general Ramos que criou essa alcunha, gabinete do ódio. E a partir disso, as urnas eletrônicas começaram a ser atacadas e junto com elas, atacado o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Na própria live, o denunciado Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas. Depois de atacar as urnas eletrônicas, diz: o Exército Verde-Oliva é o Exército do Brasil. Também nunca faltou, quando a nação assim chamou os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. O chamamento do povo. Exatamente o que se pretendia, e inúmeros réus confessos disseram nos depoimentos, se pretendia dia 8, com a invasão, a agressão, a destruição dos poderes, que se convocasse uma GLO e o Exército, ao atender a GLO, seria recepcionado por aqueles golpistas e, a partir daí, convencido, segundo os organizadores, a proclamar o golpe militar e destituir o governo legitimamente eleito. Também a denúncia narra que o então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa que visava atacar o sistema eleitoral. Vários documentos são juntados com a denúncia, localizados com, já dissemos, Alexandre Ramagem Rodrigues, Augusto Heleno Pereira, nesse sentido. Aponta um aumento, a denúncia aponta o aumento da intensidade e da agressividade de forma progressiva, integrando a execução de seu plano. Destaca o discurso do então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, em 3/8/2021. Abre aspas. Se o ministro Barroso, que era o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, hoje nosso presidente do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas de novo. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado, para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo, eu estarei lá, abre aspas. E a, entre aspas, insensibilidade atacada em relação ao ministro Barroso era a defesa da lisura das eleições, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump, e a defesa da justiça eleitoral. E por isso o denunciado disse, repito, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Isso foi 3 de agosto de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux liderou uma das maiores operações de segurança no Supremo Tribunal Federal, passou o dia 7 de setembro de 2021 dentro do Supremo Tribunal Federal, com a nossa Polícia Judiciária, com o apoio da Polícia Militar, para evitar que se invadisse
Supremo Tribunal Federal. Então, a ameaça feita dia 3/8, de um último recado foi cumprido dia 7 de setembro, mas a resistência das instituições, e naquele momento personificada pela presidência do ministro Luiz Fux, a resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. Nesse contexto ainda, o ex-presidente, ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente, abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, fecha aspas. O objetivo de permanência no poder e da utilização de todos os meios estatais para, de forma ilícita, permanecer no poder é corroborado, segundo a Procuradoria-Geral da República, pela utilização